Agora vamos falar de economia. O IBGE divulgou a pesquisa mensal do comércio varejista. O Rio Grande do Norte foi o terceiro estado brasileiro com pior desempenho no volume de vendas. Só ficou na frente dos estados de Mato Grosso e Sergipe. De janeiro para fevereiro desse ano, a redução foi de 1,7%. O estado foi na contramão dos 17 estados que cresceram na quantidade de vendas. A média brasileira teve um pequeno aumento de 1,2%. Comparando apenas os meses de fevereiro desse ano e do ano passado, a queda foi ainda maior. 8,4%, o dobro da média nacional, que ficou em 4,2%. Segundo a FEComércio, houve redução nas vendas de todos os segmentos do varejo, com uma única exceção, o setor de produtos farmacêuticos e de perfumaria, que registrou alta de 6,2% no mês. Bom, com estes números negativos em Natal, os lojistas já estudam propostas para redução de custos. As lojas dos shoppings podem fechar aos domingos e feriados por causa da crise econômica. A intenção já existe há 2 anos e deve ser discutida em uma convenção coletiva dos varejistas ainda este mês. Um dos defensores é o Sindicato do Comércio Varejista e de Serviços aqui do estado. Vamos saber então agora com o presidente George Ramalho, que já está aqui conosco, como isso funcionaria. Bom dia, presidente. Bom dia. Explica para a gente, né, qual é esta proposta, como funcionaria? Na verdade, nós não somos defensores do fechamento do domingo nem dos feriados. Esse ano houve uma demanda maior, tanto do laboral como do patronal. Algumas empresas de shopping nos procuraram justamente para discutir a questão de custo, né? Como existe uma situação de dificuldade econômica no país inteiro e no Rio Grande do Norte não é diferente, nós tivemos vários eventos no início do ano que prejudicou ainda mais. Por exemplo, aumento de imposto, recuperação dos fretes de tantos anos para trás e ainda algumas coisas que houveram no início de ano que aumentou a carga tributária nossa, além de tudo que nós temos já. Então, os comerciantes estão preocupados em pagar a sua conta. Então, e estão avaliando tudo o que é possível. Uma das coisas que é possível se fazer é discutir o domingo se é vantagem, e os feriados, se é vantagem ou não abrir, tá certo? Eu acho que isso existe uma cultura já de abrir. E nós vamos discutir sobre isso. Agora, se o domingo e os feriados estiver dando prejuízo, é uma discussão pertinente se fazer agora, que é a data base da Convenção Coletiva do Trabalho. O objetivo seria reduzir custos? Nós temos uma situação que é o seguinte, nós estamos, você viu na pesquisa aí, caindo vendas, nós estamos caindo vendas e os custos estão aumentando. Isso não tem outra, o comerciante vai ficar em dificuldade, tá certo? Apesar do comerciante ser, antes de tudo, forte, o pessoal é lutador, batalhador, quer fazer coisa, quer fazer investimento, mas as circunstâncias não estão nos ajudando a isso. Então, a avaliação se faz em todas as partes, inclusive nos custos dos feriados e do domingo. Inclusive, essa proposta, né, Jorge, ela já estava sendo discutida há 2 anos. Aí agora vai ser retomada exatamente por causa dessa questão do aumento do ICMS? Não só por isso, tá certo? Isso é uma coisa que agrava mais. Claro, você aumentou seu custo, você agrava mais a situação que já vem ruim. Eu acredito muito no Rio Grande do Norte, no Brasil, acho que essa situação vai passar. Só que nesse momento a avaliação é bastante negativa. Então a gente tem que se adequar à situação para voltar a crescer. E essa circunstância desse momento tem que se discutir todas as coisas, entre elas os custos de feriados e domingos. E esse possível fechamento, né, nos domingos e feriados, também não geraria um certo problema para os clientes? A gente sabe que muita gente acaba deixando, né, para visitar esses lugares e até mesmo realizar essas compras justamente nesses períodos, porque outros dias não daria por causa de trabalho, por exemplo. Os lojistas têm discutido também em relação a essa questão e também em relação à redução do lucro? Sim, veja bem, existem duas coisas aí. A gente entende que o domingo é um dia importante para a semana, acredito que seja o 4º melhor dia da semana para alguns shoppings, mas a verdade que acontece é o seguinte,
O que diz o laboral é o seguinte: se você deixar de comprar no domingo, você não vai deixar de comprar durante a semana. Existe uma perda disso aí? Existe. Se calcula em torno de 30% de perda da venda do domingo que não passaria para a semana. Isso é agravante? Mas o relevante nisso é a discussão sobre a sobrevivência do próprio lojista. E ele tenta encontrar meios para que gaste menos para poder sobreviver. Agora eu não estou nem falando de lucro, estou falando da sobrevivência, tá certo? E volto a dizer, o comerciante é danado, ele vai atrás, ele investe, desde que esteja condições favoráveis para isso. Nesse momento, a gente está tendo que discutir isso. Era bom que a gente nem estivesse discutindo isso. Presidente, caso essa medida seja tomada, né, há possibilidade de demissões? É possível sim, porque você tem o domingo, quando você trabalha no domingo, você tem que ter uma folga durante a semana, tá certo? Essa folga demanda funcionários para que você cubra esses horários e tudo mais. É possível que haja isso. Quando que será definido? Vai haver uma convenção? Quando será essa convenção? Bom, a convenção coletiva do trabalho do sindicato patronal e do laboral desse ano acontece em abril, sempre em abril, tá certo? Então nós estamos discutindo com empregados, com lojistas, principalmente os lojistas de shopping, porque isso virou uma polêmica, essa questão dos domingos e feriados. Então nós vamos ter várias reuniões, inclusive com os próprios shoppings. Nós fizemos uma convocação a eles, um convite a eles para uma discussão no dia 19. Então a gente vai sentar e os shoppings vão discutir cada ponto desse. Eu imagino que seja o mais polêmico, né? O ponto mais polêmico, assim, para fechar aos sábados e feriados. Sim, esse esse é um ponto polêmico, mesmo porque, veja bem, você só tem shopping nessas circunstâncias. As lojas de rua não estão nisso aí, porque elas não abrem no sábado ou no domingo, nem feriado. Então, elas estão fora dessa discussão. A discussão é simplesmente com os shoppings, que é uma área de lazer que tem, eu acho até necessário abrir no domingo. E nem está discutindo aqui, por exemplo, a área de alimentação. Essa está fora da negociação, que é outro sindicato e tal, e tem uma característica diferente. Mas ela vai haver durante esse mês discussões e mais discussões até o final do mês. Eu acho que a gente fecha alguma coisa sobre isso. Que inclusive, presidente, em virtude da nossa entrevista, né, nós entramos em contato aí com as assessorias dos shoppings de Natal. Em nota, o Praia Shopping disse ser solidário à luta dos lojistas e que já se colocou à disposição para debater alternativas. Mas disse que fechar no domingo, por se tratar de um dos melhores dias de fluxo no shopping, não é opção mais acertada e vai propor outras soluções aos lojistas. Já o Shopping Cidade Jardim disse que não vê motivos para alteração no horário de domingo. O Natal Shopping anunciou que a partir do dia 15 de maio terá novo horário de funcionamento aos domingos. O funcionamento das lojas vai diminuir em 1 hora. As maiores de 1 hora da tarde às 9 da noite e as demais de 3 às 9 da noite. A praça de alimentação continua de 11 da manhã até 10 horas da noite. Já o Shopping Midway Mall e o Shopping Via Direta ainda não comentaram o assunto. Presidente, qual a sua posição, né? A posição do sindicato diante dessas respostas? Bom, nós temos que ter o maior respeito por esses equipamentos que são shoppings, mas aqui eu digo de passagem o seguinte: eu represento os lojistas, eu não represento os shoppings aqui. Acho que o debate é importante, a gente sentar, discutir alternativas. Isso eu concordo com isso, por isso que a gente está discutindo com os shoppings, também com os shoppings, com as lideranças dos shoppings e com os superintendentes de shoppings. Quer dizer, os shoppings e os lojistas dos shoppings. Então, isso aí é importante. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu represento os lojistas, então eu tenho que ouvi-los e tenho que dizer ao shopping o que é que eles estão necessitando. Essa necessidade, se tem uma contrapartida, é ótimo. A gente vai chegar a um denominador comum. Eu imagino que terão muitos diálogos aí pela frente, né? Jorge Ramalho, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, muito obrigada pelas informações aqui no Bom Dia RN. Obrigado também.